É uma colheita que tem que ter calma, tem que ter paciência e tem que seguir tudo certinho, tudo recomendado. Aquela coisa, vamos preservar a planta para o próximo ano. Então, aguarde que daqui a pouquinho o André vai deixar todas as dicas de como conseguir colher bem uma lavoura com menor safra, sem prejudicar para o outro ano. O André, uma coisa importante para o cafeicultor no momento de colher uma lavoura com baixa produção é saber o momento certo de fazer essa colheita, não é isso? Vamos começar por aí? Isso, com certeza, Gui. O ponto de entrada da máquina na lavoura é a coisa mais importante que a gente deve avaliar. E o que a gente deve perceber é que não é porque o fruto já está madurinho, naquele maduro inicial, que ele está com uma força de desprendimento adequada para a gente entrar com a colhedeira. Fala um pouquinho melhor sobre isso, André. O que acontece? Cada variedade, topázio, catucaí, arara, mundo novo, ela vai ter uma força de desprendimento do fruto. Então tem variedade que ela atinge um ponto ideal de colheita logo no cereja inicial. Já virou cereja, já está na hora de entrar com a colhedora. E já tem variedade que já são mais tardias, que ele vai atingir esse ponto lá no passa, quase lá no seco. Então a gente não pode ter na cabeça que madurou, está na hora de entrar com a colhedeira. Então a gente tem que relacionar esses pontos aí, qual que é a variedade, qual que é a face do sol, qual que é o alinhamento disso daí tudo, que vai tudo relacionar com a hora ideal de eu entrar com essa máquina colhendo. E aí, como é que o produtor faz na prática? Tem um aparelho, muitas vezes ele não tem esse aparelho, ou é mesmo a experiência? Deixa essa dica. Ô Gui, existe o aparelho que consegue medir essa força de desprendimento, mas só que a maioria dos produtores não tem isso daí e vai muito da experiência, né? A gente, com a experiência, a gente consegue ver quando essa lavoura está com a força de desprendimento adequado. Tem algumas variedades que, pelo histórico, a gente já sabe que assim que ela madurou já está na hora de colher. Então fica a dica, o cafeicultor entrar na hora certa nessa lavoura com menor produtividade. E é muito importante também, Gui, como a lavoura ela já tem pouco café, a gente evitar duas passadas. Então esse ponto de colheita ele é muito importante para a gente ter uma eficiência boa da colhedora logo na primeira passada. Você fez alguma mudança na máquina para colher uma lavoura de menor produtividade? Ô Gui, na verdade, a máquina ela já vem com uma série de recursos que o produtor consegue fazer. E o Kleber, o pessoal deles, eles foram bem orientados, fizeram treinamento lá na fábrica e eles conseguiram utilizar todos esses recursos de forma adequada, por isso o sucesso dessa colheita, né? Um detalhe muito importante é que, por exemplo, aqui a gente teve um grande crescimento na planta que não tinha fruto. Então vai deixar a vareta para quê? Então tira aquela vareta. A gente tira aquela vareta lá, então tá passando vareta somente na onde que tem café. E uma outra coisa muito importante que o Kleber se atentou muito bem foi na abertura e fechamento dos rolos agitador, que é a abertura e fechamento das varetas, entendeu? Para não deixar machucar esse tronco, distanciou um pouco esse rolo e completou o vão com as ponteirinhas de silicone, que vai aumentar a eficiência de colheita e não vai prejudicar a planta para a próxima safra. E nas regulares? O primeiro parâmetro de regulagem em colhedora de café é velocidade de deslocamento, certo? A velocidade de deslocamento, ela está muito relacionada com a vibração das varetas, certo? Que é o segundo parâmetro que é extremamente importante. E o terceiro parâmetro que é muito importante é a força do freio. O que é o freio? O freio ele é uma cinta que é colocada lá naquele cilindro que segura as varetas. Quanto mais apertado, mais pesado, mais ele segura a planta, entendeu? Quanto mais solto, mais ele frouxa a planta. Então você entender, relacionar isso daí. Um caso específico desse daqui, primeiro a gente entra com essa máquina no ponto adequado. Segundo, a gente deve evitar baixas velocidades. Olha só. A gente evitar baixas velocidades. É claro que não é uma velocidade excessiva também, né? Teve rua que podou parcialmente. Então a gente deve chegar numa média, entrar no ponto adequado, mudar às vezes a velocidade no meio da rua, que é o que o Kleber está fazendo aqui. Tem lugar que recepou, anda com ela mais devagar, com mais cuidado, com o freio não tão solto. E prestar muita atenção com a vibração, relacionar a vibração com a velocidade de deslocamento. Até algumas semanas atrás aqui, eu tive aqui, né, o Kleber estava trabalhando numa velocidade e numa vibração. A gente fez uma pequena alteração, só mudamos uma marcha do trator e eu aumentei um pouquinho a vibração para compensar isso daí. Conclusão, desfolhou muito menos a lavoura, ela perdeu muito menos ramo plagiotrópico. E isso aí tem que ser na prática para fazer, né, André? Não tem uma
fórmula para isso. Isso, é muito na prática, mas só que a gente oferece curso para o operador, a gente oferece um treinamento de entrega técnica muito bem feito, que o produtor ele vai pegando essa prática. Com certeza, e o segredo está exatamente daquilo que o Kleber falou no começo, na capacitação da equipe, né? Conhecer a máquina, conhecer o trabalho, né? Para poder tirar o melhor resultado. O André, eu vi que a máquina foi pensada para a realidade dele. É assim que a Mac Reis faz? Isso, com certeza. A gente tenta adaptar um produto adequado para aquela realidade. Aqui no Kleber mesmo, rua muito comprida, muito extensa, muito bem plantado, alinhado, irrigado. A gente foi dimensionar um produto com bica lateral e um reservatório que descarrega colhendo. Além da gente ter colocado o piloto automático, que vai auxiliar tanto o operador como forçar menos a planta, jogar menos café fora, e um controle elétrico sem fio, porque o trator dele é cabinado, então vai entrar muito bem dentro da cabine desse trator. O joystick. O joystick. Ah, legal, ficou excelente. Ficou muito bom aqui.